Vivemos dias difíceis, dias em que a verdade tem sido rejeitada, a fé é provada e muitos estão se afastando de Deus. Mas em meio a esses dias difíceis, existe um povo que permanece firme na palavra de Deus. Prepare o seu coração, porque esta mensagem vai despertar sua fé e fortalecer a sua caminhada com Cristo. Com o tema Firmes na Verdade em Tempos Difíceis, uma mensagem com base em 2ª Carta a Timóteo, capítulo de número 3. Que Deus fale poderosamente ao seu coração. A graça e a paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Abra sua Bíblia em 2ª de Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5, onde a palavra do Senhor nos diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Paulo começa mostrando que nos últimos dias seriam marcados não apenas por crises externas, de fora, mas por uma corrupção no coração do homem. Ele diz aqui nesse texto, nessas palavras, ele diz que os homens seriam egoístas, amantes de si mesmos, avarentos, soberbos, ingratos e sem amor natural. A gente percebe aqui que é uma geração que perdeu valores, perdeu o temor e perdeu a sensibilidade para com Deus, a sensibilidade espiritual. E o mais forte é que ele afirma, o apóstolo Paulo afirma, que muitos teriam aparência de piedade, mas negaria a eficácia da piedade. Ou seja, a aparência sem a presença de Deus, sem o poder de Deus, religião sem transformação, palavras sem poder. Nós percebemos que nos últimos dias o apóstolo Paulo está mencionando que as igrejas, os irmãos vão ter aparência de cristão, mas não vai ter a presença de Deus, e isso manifesta na religião, na congregação sem transformação. Muitas pessoas congregando, mas sem a transformação. Nós vamos ver muita gente com a palavra de Deus na boca, mas o coração longe, distante do Senhor. Então ele menciona isso. Mas percebemos também, podemos entender que Deus, ele está chamando a sua igreja para permanecer firme na verdade, na palavra, cheia do Espírito Santo e guardando o caráter de Cristo em tempos difíceis. E dando continuidade a esta palavra, Paulo agora ele vai alertar Timóteo nos versículos 6 ao 9 sobre o perigo dos falsos ensinadores. Ele mostra que essas pessoas, elas se infiltram no meio da igreja, aparentando serem espirituais, mas com más intenções ou intenções corrompidas. Ele vai nos mostrar, vai nos dizer que eles manipulam os vulneráveis e vivem enganando aqueles que não estão firmados na verdade. São pessoas que estão sempre aprendendo, ouvindo muitas coisas, mas nunca chegam ao verdadeiro conhecimento de Cristo. Por esse motivo, a importância de você, meu irmão, minha irmã, ler a Bíblia, buscar o conhecimento das Sagradas Escrituras e orar ao Espírito Santo para lhe dar iluminação. E então Paulo faz uma comparação com Janes e Jambes, homens que resistiram à verdade no Egito, tentando imitar o mover de Deus, mas sem terem o poder do Espírito Santo de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, discernimento espiritual é algo que nós devemos buscar, é indispensável para a sua vida, é algo que você precisa buscar, é algo que nós precisamos buscar. Porque nem todo discurso religioso vem de Deus, nem todo que diz ser de Deus é de Deus de fato. Então, a nossa base precisa ser a palavra de Deus e não as emoções ou modismos ou as aparências. E agora Paulo apresenta o contraste entre os falsos ensinadores e o verdadeiro homem de Deus, o verdadeiro servo de Deus. Ainda no capítulo 3, nos versos seguintes, versículo 10 ao 13, ele lembra Timóteo do testemunho que o acompanhou de perto na vida do apóstolo. Paulo fala da sua doutrina, do seu procedimento, do seu propósito, da sua fé, do seu amor e da sua perseverança na fé, no testemunho, na fé em Cristo Jesus. Ou seja, o verdadeiro homem de Deus não é conhecido apenas pelo que prega, mas sim e também pelo que vive diante de Deus e das pessoas. E Paulo também não esconde o sofrimento e as perseguições enfrentadas por causa do Evangelho. Pelo contrário, ele ainda declara: todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, padecerão perseguições. E isso nos ensina, nos dá um ensinamento em que o evangelho verdadeiro tem custo. Permanecer fiel em tempos difíceis vai nos exigir perseverança, vai nos exigir renúncia, vai nos exigir maturidade espiritual. E para encerrar, Paulo mostra qual é o grande antídoto para os tempos difíceis: permanecer nas Escrituras. Nos versículos 14 ao 17, ele vai aconselhar Timóteo a continuar firme naquilo que ele aprendeu desde a infância, porque a palavra de Deus é suficiente para sustentar o crente em qualquer tempo, em qualquer geração, em qualquer idade. Paulo declara que toda a Escritura é inspirada, divinamente inspirada por Deus. Isso significa, meu irmão, minha irmã, que não é apenas um livro religioso, um livro que deve ser lido, mas a voz de Deus que deve ser ouvida, revelada ao homem. E essa palavra tem poder para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça.
Ela torna o homem sábio para a salvação e prepara o servo de Deus para toda boa obra. Por isso, meu irmão, minha irmã, a Bíblia não é opcional para o cristão. Ela é indispensável, ela é essencial. O cristão forte, cheio da unção, cheio do poder de Deus, nasce de uma palavra viva, pregada, obedecida e praticada todos os dias. Conclusão: vivemos tempos difíceis, mas não estamos desamparados. O mundo pode se corromper, falsos ensinos podem surgir, a perseguição pode aumentar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Isto é, em tempos difíceis, Deus continua procurando servos firmes na verdade, cheios da palavra, guiados pelo poder do Espírito Santo. Permaneça, meu irmão, minha irmã, fiel, porque a verdade de Deus nunca perde o seu poder. Aleluia, glória a Deus. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe esse vídeo para edificação de outros irmãos. Se inscreva no canal, deixe o seu like, continue assistindo aos próximos vídeos e a mais vídeos no canal. Deus abençoe, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a tua vida.